Na manhã de 13 de agosto de 2018, uma família inteira desapareceu sem deixar rastros. Nenhum sinal de invasão, nenhuma evidência de luta. Apenas uma casa silenciosa e um marido que parecia calmo demais diante de tudo o que estava acontecendo. Horas depois, o que os investigadores descobriram transformaria esse caso em um dos mais perturbadores dos últimos tempos. Para quem acompanhava pelas redes sociais, a família Watts representava a definição do sonho americano. Momentos compartilhados diariamente, sorrisos constantes e uma rotina que parecia perfeita em Frederick, no Colorado. Shannon registrava absolutamente tudo. Ela compartilhava com milhares de seguidores a alegria da sua terceira gravidez e a espera do pequeno Nico. E Chris era visto por todos como o marido ideal e um pai extremamente presente para as pequenas Bella, de 4 anos, e Celeste, de apenas 3. Mas no dia 13 de agosto de 2018, essa imagem começou a se desfazer. Nem tudo que era mostrado nas telas reflete a realidade completa. E por trás daquelas fotos felizes, havia uma história que ainda não tinha sido revelada. Na madrugada do dia 13 de agosto de 2018, por volta das 1h48 da manhã, Shannon Watts retornou para casa após uma viagem de negócio no Arizona. Ela foi deixada na porta por sua amiga Nicole. Tudo indicava que seria apenas o fim de uma jornada exaustiva e o início de mais um dia comum. Mas ao longo daquela manhã de segunda-feira, pequenos sinais começaram a desenhar um cenário. Mensagens no celular de Shannon não foram visualizadas. Ligações caíam direto na caixa postal. E um compromisso importante às 9 horas da manhã, uma consulta médica que, para acompanhar sua gestação de 15 semanas, foi simplesmente ignorada. Para quem conhecia sua rotina organizada e sempre conectada, aquilo não fazia sentido. Foi então que Nicole, a mesma amiga que deixou em casa horas antes, decidiu agir. Ela foi até a residência e notou que o carro de Shannon estava na garagem, mas ninguém atendeu a porta. Diante da situação, Nicole entrou em contato com a polícia, sem imaginar que aquele momento marcaria o início de uma investigação que ganharia repercussão em todo o país. Com o desaparecimento oficialmente registrado, as atenções começaram a se voltar para dentro da própria casa. Naquele mesmo dia, Chris Watts apareceu diante das câmeras, fazendo um apelo público pelo retorno de sua família. Bella, Celeste, if you're out there, just come back. Like, if somebody has her, just please bring her back. I need to see everybody. I need to see everybody again. Reparem nisso. Ele repete frases como apenas volte, traga ela de volta, mas não menciona nomes. É um apelo muito genérico para uma situação tão pessoal. E isso chama atenção. This house is not complete without anybody here. Please bring her back. Esse trecho chama ainda mais atenção. Quando ele diz que a casa não está completa, ele fala da situação de forma distante, quase como uma observação. E, de novo, não há menção direta aos nomes. Para um momento tão pessoal, essa forma de se expressar levanta questionamentos. Enquanto o apelo de Chris Watts era exibido nas televisões, nos bastidores da situação dentro da casa começava a levantar ainda mais dúvidas. Quando Chris finalmente retorna à residência, o contraste entre as reações chama atenção. Do lado de fora, a preocupação de Nicole é evidente, mas Chris mantém uma postura controlada. Antes mesmo de entrar, ele se dirige até a garagem. Demora alguns instantes. Antes de abrir a porta principal já no interior da casa, os detalhes encontrados pelos policiais e pela amiga de Shannon começam a desenhar um cenário em comum. A bolsa de Shannon, com documentos pessoais, estava ali. Seu celular, o objeto que ela utilizava constantemente, foi encontrado desligado entre as almofadas do sofá. Quando Nicole acha o celular de Shannon, atrás da almofada do sofá, o desconforto de Chris é claro. Ele não consegue disfarçar. E um outro detalhe também chamou a atenção. A aliança de casamento estava sob o criado mudo. Para os investigadores, aqueles elementos indicavam que algo não seguia um padrão esperado. Logo questionado o porquê da aliança estar sobre o criado, Chris responde: e o mais interessante disso tudo é que eles não estavam se separando. Mas enquanto os detalhes dentro da casa levantavam dúvidas, um novo elemento começava a mudar completamente o rumo da investigação. Algo que havia sido registrado naquela mesma manhã.
Um vizinho próximo possuía um sistema de câmera de segurança, voltado diretamente para a frente da residência, e ao revisar imagens, movimentos incomuns começaram a chamar a atenção. Naquele dia, Chris Watts posicionou seu caminhão de trabalho de uma forma diferente do habitual, e por alguns minutos, reavisou diversas idas e vindas entre a casa e o veículo. Para os investigadores, aquilo não seguia um padrão, e naquele momento, pela primeira vez, a versão apresentada começava a ser confrontada com evidências visuais. Com as inconsistências aumentando e as evidências começando a se acumular, Chris Watts foi levado para prestar depoimento. O que antes parecia um simples desaparecimento, agora exigia respostas mais detalhadas. Durante o interrogatório, as versões apresentadas começaram a mostrar falhas, mudanças na forma de contar os fatos e respostas que não se encaixavam completamente. At first, I really thought maybe she was just at somebody's house. Nesse exato momento, a polícia entra no jogo de Chris. This look like your wife and your children? Yeah, does that look right? No, that braid's too long. Does that look like your wife? Hair's too long. Yeah. Okay. I'll try, buddy. Sure. Ainda dentro da sua estratégia, os investigadores mostram alguém parecido com a mulher dele em um aeroporto. E é no interrogatório que surge mais uma pessoa na investigação. I need to ask you about your marriage and infidelity. I have never cheated on my wife. Okay. And I fully suspect she has never done that. Repara nisso. Ele nega rapidamente e não entra em detalhes. É uma resposta curta que encerra o assunto. Em seguida, o investigador faz uma pergunta crucial. What do I do to help you walk out of this room and not look like the person who's responsible? Na hora que Chris responde, ele responde com uma sensação de alívio, achando que iria enganar os investigadores. You have to trust me that when I tell you that these two beautiful girls right here, I did nothing to them, and to my beautiful wife, I did nothing to her. Aqui, o investigador abre espaço para ele se explicar, mas ele responde pedindo confiança. Não traz detalhes, não esclarece os fatos, apenas reforça que não faria isso. Em um interrogatório, isso pode chamar a atenção, porque não responde diretamente à pergunta. À medida que o interrogatório avançava, os investigadores passaram a observar não apenas as respostas, mas também o comportamento. Pequenos gestos repetidos ao longo da conversa chamaram a atenção. A forma como Chris reagia às perguntas e evitava aprofundar determinados pontos começou a levantar novas dúvidas. Diante desse cenário, os investigadores decidiram dar o próximo passo. Um procedimento padrão em casos como esse, que poderia ajudar a esclarecer as inconsistências. Chris Watts aceitou participar. E no dia seguinte retornaria à delegacia para um teste de polígrafo. Na manhã seguinte, Chris Watts retornou à delegacia. Até aquele momento, o caso ainda era tratado como um desaparecimento, mas as inconsistências já começavam a chamar a atenção. Diante disso, os investigadores optaram por um procedimento comum em investigação desse tipo, um teste que avalia a consistência das respostas. Chris aceitou participar e antes de começar, cada etapa do processo foi explicada com clareza. Today. You know, if you did have something to do with their disappearance, it would be really stupid for you to come in and take a polygraph today. Right? Like, it would be really dumb. Então, ela deixa claro que mentir ali não faz sentido. Isso funciona como uma pressão psicológica para testar a consistência da história. I want them to come home safe. It makes me feel like, all right, maybe somebody has her that's not keeping her safe. Or something terrible has happened. Reparem nesse ponto. Ele começa falando da preocupação com o retorno delas, que isso fazia para ele muito bem, mas logo introduz a ideia de que alguém poderia estar envolvido. É uma mudança sutil que tira o foco da situação direta e abre espaço para uma outra possibilidade, talvez uma terceira pessoa. What different physical ways could you cause someone's disappearance through murder? You could stab someone, Stab right? someone, shoot someone. Nessa abordagem, aqui ela aumenta o nível de pressão, com perguntas mais diretas e desconfortáveis. Isso é uma técnica usada em interrogatórios, para observar como a pessoa reage sob estresse. Não é só a resposta que importa, mas a reação também. Hit him with a blunt object. So there, use a weapon like gun or knife. Okay. Nessa resposta, ele menciona diferentes possibilidades, de forma direta e objetiva, mas não aprofunda e nem explica o raciocínio.
É uma resposta rápida que cumpre a pergunta, mas não desenvolve além disso. We're going to be taking what's called a directed lie polygraph. So what that means is there are going to be questions on the test where I want you to lie. I know it seems kind of weird, but you're going to know which questions these are and they're going to be easy to answer. Antes de iniciar o teste, ela explica como o processo funciona. E é chamado teste de mentira dirigida. Isso significa que em algumas perguntas ele já sabe que precisa mentir de propósito. O objetivo é simples, entender como o corpo dele reage, quando está dizendo a verdade e quando não está. Para isso, ela divide as perguntas em 3 partes. As perguntas básicas usadas para medir o comportamento normal, as perguntas de controle onde ele mente de forma consciente e, por fim, as perguntas relacionadas ao caso, onde ele deve responder com sinceridade. É comparando essas reações que o exame é conduzido. No. Did you physically cause Shanann's disappearance? No. Before 2018, did you ever say anything out of anger to a loved one? No. Do you know where Shanann is now? No. Agora, o teste começa de verdade. Repare como ela mistura perguntas simples com perguntas ligadas ao caso. E isso não é aleatório. É justamente essa alternância que permite comparar as reações ao longo do teste. It was completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. Okay. So now we need to talk about what actually happened. I feel like you're probably ready to do that. Esse é o momento mais decisivo do teste. Ela afirma diretamente que o resultado não foi consistente e pede que ele fale a verdade. Mas a reação dele é manter a mesma versão. Mesmo com a pressão aumentando, ele não muda o discurso. Após o confronto direto e com a pressão aumentando dentro da sala, os investigadores adotaram uma nova abordagem. Trouxeram alguém em que Chris confiava, seu próprio pai. A partir daquele momento, a conversa deixou de ser apenas um interrogatório e tornou-se algo mais pessoal, mais direto, mais difícil de sustentar. E foi ali, diante do pai, que a versão apresentada começou a mudar. Go back upstairs and she has, then I can see like she caught up. I'm choking like that. Did she kill him? Foi aqui que tudo mudou. Pela primeira vez, ele admite uma versão diferente, mas aquilo ainda estava longe de ser toda a verdade. She took both of them then. I forgot Jamie. Enquanto a nova versão começava a surgir, os investigadores precisavam confirmar os fatos. E para isso, um local específico chamou a atenção. Um lugar isolado, ligado diretamente à rotina de Chris Watts. Foi para lá que as equipes se dirigiram. Com base nas informações fornecidas, as buscas começaram e, aos poucos, os elementos encontrados passaram a confirmar que aquele local tinha um papel central no que havia acontecido. Esses detalhes fazem diferença. Um objeto fora do lugar, marcas no terreno, indicam que algo aconteceu ali. E é esse tipo de evidência que começa a confirmar o que estava sendo investigado. Com as evidências confirmadas, o caso tomou seu desfecho final. Chris Watts assumiu sua responsabilidade e foi formalmente acusado. Diante da gravidade dos fatos, optou por não levar o caso a julgamento e aceitou um acordo judicial. Mas mesmo com o caso praticamente esclarecido, ainda havia um detalhe que ajudaria a entender tudo isso. Durante a investigação, os investigadores descobriram que Chris Watts mantinha um relacionamento fora do casamento. Uma informação que não havia sido mencionada por ele inicialmente. A análise de mensagens e registros de comunicação mostrou que esse envolvimento já havia acontecendo e trouxe um novo contexto para os acontecimentos que antecederam o caso. A partir desse ponto, o cenário passou a ser visto de outra forma. A partir desse momento, a investigação ganhou um novo contexto. As informações analisadas e os depoimentos coletados passaram a indicar que havia mais por trás da história do que havia sido apresentado inicialmente. O depoimento dela teve um papel importante no avanço do caso e ajudou a confrontar versões que até então pareciam consistentes. Diante dos fatos, a sentença foi definida. Múltiplas penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade. Um encerramento legal para um caso que deixou marcas profundas. Após a repercussão do caso, ela optou por se afastar completamente da vida pública. Mudou sua rotina e passou a viver longe da exposição. Desde então, permanece distante dos holofotes. Mesmo com o caso encerrado, alguns pontos continuaram sendo discutidos. Detalhes que despertaram questionamentos e que seguem presentes nas análises até hoje. Mas oficialmente não há evidência que indique envolvimento direto, além do que foi apresentado na investigação. E como em muitas histórias,
nem todas as respostas são definitivas. Depois de tudo isso, eu quero saber a sua opinião. Você acha que toda história foi realmente esclarecida? Se quiser acompanhar mais casos como esse, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!